Muito bem. Fabiola Heipert aqui comigo, Lombardi Judite. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Fabiola, vamos começar falando do Ronaldo Fenômeno, internado às pressas em um hospital. Ele vai parar na UTI, na unidade de terapia intensiva. Quer dizer que o caso, então, foi urgente. E o caso foi tão urgente que não dava tempo de levar o Ronaldo para um hospital particular, porque ele tem dinheiro, é um dos caras mais ricos do Brasil hoje. Ele foi levado para um hospital público. O que aconteceu com o Fenômeno? Foi nesse final de semana, ele se sentiu mal e aí ele foi levado às pressas para um hospital público lá em Ibiza. Ele tem casa lá na Espanha, lá em Ibiza. Aí, desse hospital público, isso aí foi a primeira emergência, né? Isso, os primeiros socorros. Os primeiros socorros. Aí depois ele foi levado para um hospital particular e aí ele foi colocado na UTI. Isso aconteceu nesse final de semana agora. E ele... Fabiola, me conta uma coisa. O Ronaldo, ele tem casa em Ibiza. Tem casa. Ele vive mais viajando do que aqui em São Paulo, do que aqui no Brasil. E ele estava no final de semana, estava de boa, de repente passou mal e teve que ser levado às pressas. Passou mal, teve que ser levado às pressas. E aí, ele assim, o que ele tinha inicialmente ali, ele sentiu mal, ele estava com uma gripe muito forte. Uma gripe forte. Uma gripe muito forte. E aí, foi levado para o hospital público, depois foi para o hospital particular e foi colocado na UTI. Olha. E ele resolveu falar do assunto. Agora ele falou. Ele depois dele ter se internado mesmo do hospital, ele resolveu dar um alô para os fãs. Isso. O que ele falou? Ele falou o seguinte: pessoal, tive um quadro de gripe forte, de uma forte gripe aqui em Ibiza. Fui internado. E aí, quando ele foi internado, descobriram que ele estava com pneumonia. Aí que ele foi levado para UTI, acho que para ficar em observação. E ainda não se sabe ainda quando que ele vai ter alta. Quer dizer que ele continua internado, então. Agora, não é que ele está se alimentando mal, porque a gente sabe que ele se alimenta bem. Ah, ele come muito bem. Ele se alimenta bem. Mas, de repente, pegou uma gripe, aí baixou resistência. Não cuidou muito bem da gripe e aí ela acabou desenvolvendo, aí evoluiu para uma pneumonia, né? Uma pneumonia. Então, o nosso Ronaldo Fenômeno, para mim, é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Um dos melhores atacantes que eu vi jogando.